Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje nós vamos conversar sobre o livro Elementais. Antes de a gente começar a conversar sobre o livro, eu quero só dar um aviso pra vocês que provavelmente alguns de vocês vão perceber alguma diferença em imagem, em som e talvez eu não me posicione tão bem nesse vídeo aqui, tá? Mas é porque o meu celular pifou, gente. Inclusive foi por isso que na quarta-feira não teve vídeo de especial de Halloween, porque eu tinha gravado o vídeo sobre a duologia do Iluminado e corrompeu o arquivo, tá? O meu celular deu pau, ele desistiu de gravar vídeos. Eu comprei esse novo, só que o que eu tava falando de questão de posicionamento é porque esse aqui, a câmera traseira é melhor do que a frontal. Então eu fiz uma gambiarra ali atrás com um espelho. Mas assim, tá meio estranho, tá? Então qualquer coisa, assim, vocês me perdoem. Esse aqui vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar gravando com o celular novo. Então qualquer coisa vocês comentam aí, tá? Tipo, Rô, tenta ajeitar isso, aquilo. O que melhorou também. E sobre o vídeo da duologia, né, do Iluminado, né, que é o Iluminado do Dr. Sono, eu vou regravar depois, gente. Vai sair em novembro mesmo, tá? Fora do especial de Halloween, mas vai sair. A gente vai se acertando, tá? Mas enfim, hoje é dia da gente conversar sobre o livro Elementais, que foi escrito pelo Michael McDonell, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, e ele foi publicado em 2021 pela Dark Side Books, fazendo parte da coleção Dark House, que é uma coleção aí que traz histórias de casas assombradas. E aqui nós vamos ter uma história onde logo após o enterro da matriarca da família, né, que era a Marian Savage, duas famílias do sul dos Estados Unidos decidem ir para um terreno de veraneio que eles compartilham ali. E nesse terreno tem 3 casas vitorianas idênticas, né? 2 são as que estão em uso por essas 2 famílias e uma terceira casa que ela é meio que bloqueada ali por dunas e que aparentemente não mora ninguém. Pelo menos era o que parecia. Como eu já falei, essa é uma história com a temática de casa assombrada, mas mesmo assim, gente, mesmo sendo um tema relativamente comum, né, em histórias de terror, essa daqui trouxe algumas surpresas bem positivas pra mim. Algo que fez essa história até se destacar entre outros livros do gênero. O primeiro ponto, que eu acho que é o mais óbvio aqui, é que eles não estão necessariamente morando na casa assombrada. Na verdade, é a casa do lado. Algo que ainda assim consegue assombrar esses personagens. E sobre os personagens, aqui nós vamos ter a Índia, que é uma garota de 13 anos, o pai dela, que é o Looker, e ele criou essa menina sozinho, ele não tem a esposa. O Dolph, que é o filho da matriarca, né, que faleceu, que é casado com a Lee, que a Lee é irmã do Looker. Também teremos a Big Bárbara, que é a mãe da Lee e do Looker, né, no caso ali a avó da Índia, e junto com eles também vai estar indo a Odessa, que é a empregada da casa. E assim, gente, logo na primeira cena, né, que é o velório ali da matriarca, e eu vi esses personagens, a minha primeira sensação foi: que família esquisita, que povo estranho. Tanto por conta de alguns costumes e tradições que essas famílias carregam, tanto em questão de comportamento e relacionamento entre eles ali mesmo, tá? E isso em si já faz os personagens serem muito marcantes, porque eles são muito diferentes. E um outro ponto é que você vai percebendo no decorrer da história, é que apesar dessa estranheza deles, eles são uma família que funciona. Eles não estão, assim, 100% do tempo presentes um na vida do outro, mas ali, naquele momento, você vê que eles se apoiam, que eles se preocupam uns com os outros. Inclusive, quando eles vão pra esse terreno aí, né, eles meio que querem esparecer, ver novos ares, sabe? Até por conta do falecimento, o pessoal tá meio que de luto ali, e também porque a Big Bárbara, ela é alcoólatra e eles estão tentando ajudar a ela ficar num ambiente mais tranquilo para que ela evite o consumo de álcool. Tem também algumas questões de dramas familiares acontecendo e a maneira que esses personagens são apresentados, a gente começa a se importar com eles, a querer entender o que se passa na vida de cada um e os sentimentos deles. Nisso eles também acabam sendo personagens muito marcantes e eu nem digo só na questão de, tipo assim, você identificar com facilidade quem tá falando, sabe? Sem nem precisar ler o nome do personagem, não é nem essa a questão. É porque, à medida que você vai vendo essas relações, você vai se afeiçoando a essa família e cada um dos personagens à sua maneira. Eu adorei todos, tá? Mas, obviamente, eu tenho as minhas preferências. No meu caso aqui, foi a Odessa, né, que é a empregada da família, a Índia e o Looker, que é o pai dela. Foram, assim, os que eu mais gostei, que eu mais me apeguei e, inclusive, os que se tornam mais presentes dentro da história. Agora, indo pra questão do sobrenatural em si, gente, eu simplesmente amei.
Porque o primeiro detalhe, assim, que sobressai é porque a maioria das cenas, né, que aparecem aqui, algum tipo de terror, elas são em plena luz do dia. Outro ponto que fez muito sentido pra mim dentro dessa história é porque na maioria das histórias de terror, eu fico me perguntando, gente, por que as pessoas simplesmente não vão embora? E aqui tem meio que uma justificativa. É como se o autor deixasse subentendido que há algo que atrai essas pessoas para esse lugar e eles, de certa forma, têm a falsa sensação de segurança de que a casa assombrada não é a deles, é a casa do lado. Então faz sentido os personagens estarem ali. Então isso foi algo que já chamou muita atenção durante a leitura pra mim, que eu adorei. Os personagens acabam vendo coisas que mexem um pouco com o psicológico dele e essas cenas são muito interessantes. Eu não fiquei com medo, eu não sei, gente. Eu acho que talvez algumas pessoas possam ter medo de uma cena ou outra, mas assim, eu não achei tão assustador. Eu achei muito interessante, eu fiquei muito empolgada enquanto eu tava lendo. Só teve uma coisa aqui que me deu um pouquinho de agonia, porque me lembrou um certo pesadelo que eu tenho, assim. Isso é uma coisa bem estranha que acontece comigo, mas sempre que tem alguém que eu conheço que tá próximo de morrer, eu sonho comigo cuspindo, botando pra fora muita areia, sabe? E então, tem um negocinho aqui que me lembrou esse sonho. Então acabou me dando uma certa agonia, né? Mas assim, eu falo de um jeito positivo, né? Porque eu tava tão imersa na história que tava me passando sensações, assim, reais, sabe? Outro ponto que chama muita atenção é que os personagens aqui não são daqueles personagens idiotas, completamente descrentes, sabe? Onde a assombração tá na frente dele e ele tá negando. Eles não são assim. Muito pelo contrário, eles realmente sentem que há algo errado. Eles admitem que quando eles eram crianças, eles tinham medo dessa casa que era bloqueada por dunas. Inclusive, nesse aspecto de crença, a Odessa é um personagem muito importante dentro dessa história. Aí aqui, eu acho que talvez possa dividir um pouquinho o público, tá, gente? Porque eu sei que muitas pessoas não gostam de quando tem esse personagem que seria a preta mágica, sabe? Eu sei que tem gente que vê isso como uma forma negativa. Eu não consigo ver dessa forma, tá bom? Porque eu penso muito na minha avó. E ela é simplesmente a pessoa, assim, que eu tenho mais respeito na vida. Tipo, o que ela fala é lei pra mim. E essa história, gente, se passa num período ali onde ainda tinha muita segregação racial. Aqui ainda existe, né, essa questão de relação patrão-empregado. Mas você vê que as pessoas ali ainda têm um certo respeito pela Odessa. Eles são até considerados mais liberais do que outras pessoas dessa região. Os membros da família são realmente próximos dela. Um deles, inclusive, foi praticamente criado por ela. A própria Índia, né, que conhece ela ali no início da história, ela acaba ficando muito próxima. O autor não vai se prender tanto a essas críticas raciais dentro da história, né, sobre o período ali, mas o pouco que ele apresenta já dá pra gente entender a ambientação. Então, nesse livro, esse aspecto e tal da personagem negra, eu não vi como algo negativo. Na verdade, ela foi uma das personagens que eu mais gostei, gente. Agora, sobre a ambientação, gente, eu achei maravilhosa, né? Já temos essa questão aí de se passar durante o dia, mas as descrições, gente, são excelentes. Dá pra você sentir aquela ambientação, sabe, daquele calor sufocante e sempre tem areia entrando dentro de casa, uma inconveniência. Elas são tão bem feitas que parecia que eu tava vendo esse cenário na minha frente, sabe? Era como se eu sentisse o desconforto dos personagens com calor. Então tudo isso, junto com o mistério sobre o que tem dentro dessa casa, me instigou muito a ler. Tanto que isso aqui, eu nem falei no início do vídeo, né? Isso aqui foi uma leitura coletiva, tá, gente? Que eu organizei, que eu dividi as metas. E chegou num ponto que eu desrespeitei as metas, porque eu mesma não estava conseguindo parar de ler. Todo mundo acabou terminando o livro antes do dia. A gente até começou a conversar, né, sobre o final da história antes da data prevista, porque realmente é uma escrita que ela flui muito bem, que desperta muita curiosidade. É até como se a gente se sentisse atraído pela casa tanto quanto os personagens. Agora, sobre o final do livro, acredito que também possa dividir aí algumas opiniões, tá? Por quê? Ele vai responder todas as suas perguntas? Não. Ele vai responder algumas sim, mas não todas. E isso é totalmente intencional porque o autor deixa pontos específicos em aberto para justamente instigar a imaginação do leitor. Tanto que eu terminei o livro, gente, eu não tava conseguindo dormir. E não era do tipo, eu fiquei com medo da história. Não, não era isso. Era porque eu tava realmente imaginando coisas, teorizando o que poderia vir depois, sabe? Mesmo que a história tenha um final, ficam alguns pontos que você quer um pouco mais de páginas. Por mais que eu quisesse ter algumas respostas específicas ou
saber exatamente o que alguns personagens viram. Eu entendo que esse final funciona porque existem certas coisas ligadas ao sobrenatural que a gente nunca vai saber a verdade, que a gente nunca vai ter uma resposta 100% concreta, sabe? Então esse é um livro, gente, que eu super recomendo, não só pra quem gosta de histórias de casas assombradas, até porque a gente vê que o autor realmente se dedica à construção de personagens, ambientação, ele traz o pacote completinho, sabe? Tem uma escrita muito gostosa, é uma leitura que super valeu a pena pra mim, virou um favorito. Inclusive, eu tava parando pra olhar no Scooby, gente, e eu vi que tem poucas avaliações. Poucas pessoas conhecem ou leram esse livro. Então, eu queria realmente pedir pra por favor, depois que você fechar esse vídeo, né, você vai deixar um like, você vai se inscrever no canal, aquela coisa toda, mas dá uma olhadinha pra esse livro com carinho, deem uma atenção a ele, deixa pelo menos aí na sua wishlist pra você dar a chance de leitura em algum momento, porque é uma história que realmente vale a pena e eu gostaria muito de ver mais pessoas falando sobre esse livro no Brasil. Inclusive, eu vi que o autor tem outras histórias, mas que nenhuma delas foi publicada aqui ainda. Então eu deixo aqui a minha recomendação de Elementais, vai ter o link de compra pra esse livro aqui embaixo no box de descrição, tá bom? A Darkside fez um excelente trabalho trazendo esse livro, eu gostaria até que tivesse mais livros do autor, né? Mas por enquanto eu deixo aqui a minha recomendação de Elementais pra vocês, tá bom? Espero que vocês possam dar uma chance de conhecer essa história. E bem, gente, essa era a resenha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deem uma chance para esse autor, deixem um like no vídeo para ajudar na divulgação, mais pessoas precisam conhecer essa história. Compartilhe com seu amigo que gosta de história de terror, de casa assombrada, envie esse vídeo para ele, tá bom? E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada do que tá saindo por aqui. Agora me contem aqui nos comentários se vocês conhecem esse livro, ou se em algum momento vocês já se interessaram, ficaram curiosos. Vamos conversar aqui embaixo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!